amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Hoje vamos bater um papo muito interessante sobre empreendedorismo e gestão. E como sempre, segue na minha doce companhia a maravilhosa Josiane Freitas. Olá, Ivan, muito obrigada. Com suas entradas retumbantes. Já me desconcertou já, né? Tava aqui com tudo programado. Objetivo cumprido. Olá, Ivan. Olá, galera. Muito bom. Vamos aí para mais um programa. E também a nossa sempre afiada inteligência artificial, Maju. E aí, Maju, como você está? Saudações, seres humanos. Prontos para mais um bate-papo? Lembrando que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e se você está pensando em estruturar o seu RH, o RH da sua empresa, de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site perfixconsultoria.com.br e também Nossa Casa Café, NCC, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossacasacafé.com.br. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. E aí, Ivan, quem vem hoje de convidados para falar sobre empreendedorismo, gestão e tudo mais? Hoje nós estamos com o Michel Goya, ele que é executivo com mais de 18 anos de experiência em gestão, inclusive no exterior. E hoje lidera a OPME Log, primeira empresa do setor a assinar o Pacto Global da ONU e ganhar a certificação Great Place to Work. Como sócio-diretor executivo, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco, Michel. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Olá, Michel. É um prazer tê-lo aqui para falar sobre sua vasta experiência como executivo. Eu já sei de tudo, mas certamente nossos ouvintes têm muito a aprender com você. Hahaha. A humildade artificial da Maju precisa ser reprogramada com urgência, viu? Ela não é humilde. Nem um pouco. Não sei a quem ela puxou. Não, né? Bora bater papo então, Michel? Vamos lá. Hoje você sabe que eu quase achei que tinha algum erro na pauta na hora que nós recebemos para começar o programa. Por quê? Porque o Michel, 18 anos de experiência, inclusive no exterior, mas ele tem uma cara de menino, né? O tempo foi bondoso com ele. Sua cara. É uma coisa interessante. 18 anos de experiência. Conta um pouquinho pra gente aí dessa vivência corporativa. Começa falando um pouquinho sobre quem é o Michel. Vamos lá. Sua trajetória, né? E profissional, pessoal. Eu já adianto falando que é sua cara, viu? Já fiz muita coisa. Já fez muita coisa legal, inclusive. Vamos lá. Ainda bem. Michel Goya, casado, tem uma bebezinha linda de 2 anos de idade, casado com a Renata. A gente comemora hoje, inclusive, 6 anos de casamento. Parabéns aí, Renata, hein? Obrigado. Vamos lá. Apesar de fato, ser relativamente novo, eu já fiz bastante coisa. Então, aos 19 anos, tranquei a faculdade aqui no Brasil e resolvi mudar para o Japão. Por incrível que pareça, sou neto de japonês, então na família estava mais fácil essa mudança pro Oriente, ao invés de ir para os Estados Unidos, como a maioria das pessoas escolhem como destino para o intercâmbio, né? Então, eu fui lá. Além de trabalhar, também estudei. Então, tive a oportunidade de estudar EAD em um colégio suíço, né? Estudei assuntos relacionados a marketing. Brasileiro morando no Japão fazendo curso da Suíça. Pois é, cara, inacreditável, né? Isso que eu chamo de intercâmbio mesmo, né? Exato. Olha quantos fusos horários você tinha ali para administrar entre escola, país e os parentes aqui no Brasil. Foi meio nessa linha mesmo. Então, assim, perfeito. Apesar de pouco tempo que eu tinha, estudei bastante coisa relacionada a marketing e perfil empreendedor desde muito pequeno. Então, o tempo livre que eu tinha, eu analisava balanço de empresa. Na época, o acesso à internet era um pouco mais complicado do que a gente tem hoje, né? Tinha internet, claro, mas o acesso aos dados não eram tão fáceis. Totalmente diferente. Então, estamos falando em 2006, se eu não me engano. Acho que era 2006. Tinha que desfragmentar muita coisa, aprofundar na pesquisa para ter
acessos a dados financeiros de grandes companhias, de capital aberto. Comecei a entender um pouquinho o que é bolsa de valores, como funciona. Tentava, o que dá para fazer de diferente. E daí eu tava, oportunidade incrível. Imagina, um menino de 19 anos de idade, tendo uma puta experiência. Foi eu e minha irmã, que tinha 18 na época, né? Então, uma puta experiência de um país inacreditável, tudo referente à tecnologia, e é incrível como era tudo muito diferente. O brasileiro costuma falar que o Japão é o contrário do que a gente faz. É bem assim mesmo, sabe? Você teve um choque cultural muito grande quando chegou lá. Mas muito grande. Mesmo sendo neto de japonês. Sim, porque mesmo neto, a gente tinha alguns detalhes que principalmente o meu avô, ele tinha de comportamento. Meu avô era um cara, faleceu recentemente, era um cara realmente incrível, extremamente educado, uma cultura, um respeito pelo próximo, como eu nunca vi. Mas assim, um negócio absurdo mesmo, que destoava muito aqui no Brasil. E daí foi incrível que quando eu mudei pra lá, eu via isso na maioria. 100% das pessoas eram extremamente educadas, disciplinadas, respeito era pautado em todo comportamento, em toda atitude. Uhum. Falta bastante aqui. Você arrumou alguns problemas inicialmente com um brasileiro jovem, né, que é mais impetuoso, chegando lá num país com essa cultura mais fechada? Essa é uma excelente pergunta, porque imagina, né, 19 anos. Não, 19 anos chegando pra descobrir o mundo. Você sabe que... No auge da impulsividade. Exato. Eu sempre fui um cara sossegado, mas com 19 anos ninguém é 100% sossegado, né? Teve uma passagem engraçada que eu era recém-habilitado aqui no Brasil, né? E daí eu tirei a habilitação lá. Dirigindo no trânsito as primeiras vezes, nossa, eu parecia um motorista louco. Porque é engraçado que o trânsito, ele é regionalizado. Então, veja, o trânsito de São Paulo é o trânsito de uma cidade do interior paulista é completamente diferente, o trânsito da Índia é diferente, o Japão é muito diferente, e já começa pelo lado que o motorista dirige, né? Sim. Então eu pegava muita contramão, e dirigia de um jeito paulistano de dirigir, meio sem muita paciência, todo o tempo pra... Tava escrito pare no chão, mas eu não paro onde tá escrito pare, como todo paulistano. Então, só que lá eu me senti irresponsável. Eu me vi um cara irresponsável dirigindo, né? Então, alguns dias, não chegou a muitas semanas para resolver isso aí perfeito. Aí você se torna quase um japa dirigindo. Educado, você para. Uma coisa natural do trânsito lá é que você para. Quando tem um outro para entrar, mesmo numa rua que a preferência é sua, por uma simples questão de educação, e funciona bem. E daí o curioso que quando eu voltei dessa experiência, cheguei aqui no Brasil, aí eu dirigindo com um japonês. Pois é, porque né, tem hábitos que foram construídos por muito tempo, né? 3 anos é bastante tempo. Aí eu voltei, cheguei em São Paulo, dirigindo como o japonês dirige, né? Não saiu do lugar. Passaram em cima de você. A buzina, você escutou bastante buzina. Familiares, amigos que estavam comigo falaram, nossa, mas cara, você tá dirigindo muito mal. Deixa que eu dirijo. A gente não vai chegar. Então, daí você passa por uma tropicalização de novo e... Uma readaptação. Pro bem e por mal, né? Pro bem e pro mal. E quais foram os... Assim, você disse que... A gente tava batendo papo aqui antes. Você disse que você trabalhava lá numa indústria com 12 horas. E aí... Por ser muito mecânico, que você foi fazer o curso na Universidade Suíça? Desde o início, a minha intenção dessa passagem para o Japão não foi só trabalho, né? Então eu trabalhei, obviamente, porque precisava me manter. O custo de vida do Japão é muito alto, né? Um dos mais altos do mundo. Precisava me manter de qualquer maneira, né? Não sou de família rica, né? Então essa conta não fecha. Aí... Eu passei, no início foi uma indústria, fabricava capacitor eletrônico para alguns clientes, um deles era a Sony. Um capacitor eletrônico é uma pecinha eletrônica que vai dentro de PlayStation, de equipamento eletrônico, perfeito. Então eu operava uma máquina robotizada, que não me desafiava, então era muito mecânico, a gente apertava botão, checava. Assim. E você mencionou que a sua jornada era de 12 horas por dia, o pessoal fala que no Japão se trabalha muito, e de fato a jornada era pesada lá. Sim, e esse é o normal lá, sabe, não é nada fora assim, lá não é estranho trabalhar tanto, então
De fato, trabalhava de segunda a sábado, 12 horas por dia. 6 dias por semana e só o domingo de descanso. Não só descanso, né? Porque domingo tem que lavar roupas, tem que ir no supermercado, fazer Verdade compra. que você ficou tem 12 que limpar horas o por dia, apartamento. não teve tempo de arrumar a casa, né? Exato. Não dá tempo durante a semana. Na prática, você trabalha de segunda a segunda. Eu trabalhava de segunda a segunda, basicamente. Então, e é incrível que eu era muito novo. Então, aos 19 anos, ainda está construindo muita coisa do que é certo ou errado, do que você quer fazer, do que você considera ideais de vida, objetivos. E foi construído em mim algumas verdades. Primeira, trabalho não mata ninguém. Ninguém. A exceção, talvez, um policial militar no Rio de Janeiro, mas trabalho não mata ninguém. Muito pelo contrário. Hoje, assim, tô muito longe de ser um cara muitíssimo bem sucedido, mas absolutamente tudo que eu tenho e que, graças a Deus, eu consigo proporcionar para minha família, eu tenho orgulho de falar que foi com trabalho. Então, trabalho e uma boa estratégia montada, sabe? Então, dá para trabalhar tranquilamente, sem ter problema nenhum. Você ficava cansado, imagino. Fisicamente cansado. Nesse emprego, fisicamente cansado. Mas não é muito diferente do meu dia a dia, talvez do seu e da maioria dos brasileiros, trabalhar 12 horas por dia. A diferença é que, quando você faz isso num país de primeiro mundo, é estruturado. Agora, qual a diferença de um trabalhador que cumpre uma jornada de trabalho de talvez 8 horas semanais, que eventualmente se estende para 9, se tiver uma hora extra, só que passa 3 horas no transporte público para ir, para voltar? Acaba tendo o mesmo período. Exato, e com uma condição de trabalho talvez muito pior, sabe? Eu acho que a gente reclama demais. Você acha que a condição de trabalho no Japão é pior do que aqui? Não, ou é o inverso? Ao contrário. Tá. Ao contrário. Eu acho que lá você tem a oportunidade... Não, essa é muito tranquilo. Eu acho que lá te dá a oportunidade de você trabalhar. As condições de trabalho elas são muito boas e a remuneração é muito boa. Muito boa. Tanto que tem muito brasileiro que vai pra lá. Se fosse pior que aqui, ninguém migraria pra lá de jeito nenhum. Acho que é muito parecido com o que acontece de imigração de latinos pra América do Norte. A lógica é meio essa, sabe? Uhum. E daí, o meu objetivo era ficar pouco tempo. Então, fui, na verdade, para ficar mais ou menos uns 2 anos, acabei ficando 3. Só que tem muitos brasileiros que tinham vários amigos lá, que mudam pra morar. Agora eu sou japonês, tiro o passaporte vermelho e fico aqui pra toda a vida. E como que você entende que essa passagem por lá, foram 3 anos, né? 3. Desenvolveram competências empreendedoras em você? Você tinha já a vocação. Como que isso fortaleceu o seu lado empreendedor? Em alguns pontos. É uma excelente pergunta. O empreendedorismo, eu entendo que ele é uma característica que nasce realmente com a pessoa, sabe? Ela é um perfil. E aqui no Brasil, acho que bastante gente tem isso aí por conta da maneira que está constituído o nosso país, políticas públicas e tudo mais, é uma solução que a gente encontra para ter sucesso na vida, né? Então eu tenho bem perfil para isso mesmo, não me vejo de jeito nenhum. Já tive convites para trabalhar em empresas grandes, mas não me vejo, não é meu perfil, perfeito. A passagem pelo Japão, para mim foi muito importante, porque eu tracei um objetivo, então eu me testei. Eu coloquei um objetivo lá na frente, falei, olha, o meu objetivo é trabalhar, é estudar, com todas as dificuldades inerentes a essa experiência, que foram. Fui com a minha irmã, que tinha 19 anos, ela tinha 18, ainda tinha que cuidar dela, né? Então, um teste para responsabilidade, um desenvolvimento de maturidade para um menino que morava com os pais, tinha casa, tinha comida, tinha uma estrutura, né? E lá eu tinha que prover tudo isso. Então eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar meu aluguel, água, luz, telefone. Superar as dificuldades culturais, que se acordar de manhã, tá menos 10 graus, embaixo de meio metro de neve, 7 horas da manhã você tem que trabalhar. Pô, aqui em casa, no Brasil, eu era estagiário. Então a gente não tinha toda essa dificuldade. Frio extremo, calor extremo e uma jornada de trabalho e ainda a vontade a necessidade de estudar para no futuro tentar ter algum retorno em cima disso, né? Então eu trouxe grandes aprendizados, sabe? Eu pude concluir que eu sou um cara minimamente determinado, que se eu jogo um objetivo lá na frente,
eu sou bem focado em não desviar disso aí. E hoje eu vejo nitidamente, sabe, na gestão das empresas, que a gente consegue os objetivos. E é importante para a nossa vida pessoal, profissional, traçar objetivos de curto, médio e longo prazo e não desfocar. E no meio do caminho vão aparecer 1000 oportunidades de você desviar o foco. Cara, dá para alcançar. Precisa ter foco, precisa ter objetivo. Dá para alcançar. E você criou sua empresa logo depois que voltou do Japão? Como foi essa criação da... Quando eu voltei do Japão, eu fiz um curso de piloto de avião. Eu sou piloto de avião, piloto privado. Que legal. Tem brevet, tudo? Tenho. Aí... pronto. Vai mudar o tema do podcast. Se quiser, a gente marca... A gente já vai pra aviação já. Eu adoro aviação. Saindo então... daqui, a gente dá um pulo no Campo de Marte, a gente dá uma vai, que o tempo tá péssimo hoje. Não convide 2 vezes, viu? O Ivan adora aviação. Aí fiz um curso de piloto privado no Aeroclube de São Paulo e nunca me vi direito trabalhando na aviação civil, porque eu tenho um perfil bem família, né? Então a dinâmica de um piloto comercial é cada dia dormir num lugar. O cara dorme hoje em São Paulo, amanhã em Vitória, depois de amanhã no Rio Grande do Norte, depois volta, não sei o quê. Não me encaixava direito nisso. Perfeito. Então, estava estudando. Na época a gente sentava para estudar no Bar Brahma do Aeroclube, né? Aí um amigo meu trabalhava na área da saúde. E eu não tenho nada da área da saúde, nunca tive nenhum tipo de experiência profissional e nem formação, né? Eu falei, ele, estamos precisando de uma pessoa para trabalhar com a gente e tal. Pra mim não faz o menor sentido. Aí o tempo passou. Ele insistindo, precisava dessa pessoa, tal. Alguns meses se passaram e eu aceitei a proposta. Então eu entrei na empresa como um técnico que acompanhava as cirurgias. É uma empresa que importa e distribui material para neurocirurgia, né? Aí aprendi, fiz um treinamento intenso, depois uma extensão desse treinamento na Alemanha. A gente entrou, começou a trabalhar. Tive a oportunidade de ir para o comercial, tive a oportunidade de ir para uma gerência e diretoria comercial e virar sócio da empresa, que ainda sou hoje. Isso há bastante tempo atrás. Essa ascensão profissional ela aconteceu muito rápida. A empresa ela surfou uma onda muito bacana. O segmento de OPME, que são órteses, próteses e materiais especiais. Eu ia perguntar o que é. Vamos lá. Órteses, próteses e materiais especiais. É um segmento da medicina que trata de implantes cirúrgicos. Então todo mundo tem um amigo ou parente que implantou uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, esse tipo de coisa. Pino, placa, não. Isso aí. Também. Que pino é um nome bem... bem popular. Bem popular. É o nosso jargão nosso. Tipo, minha mãe acabou de fazer isso. Você fala pino, ele deve ter um termo super sofisticado pra isso. Não é sofisticado, é implante cirúrgico. Implante cirúrgico. Um pino nada mais é do que um implante cirúrgico, porque a gente separa bem o que é um implante e o que é um instrumental. O instrumental é a ferramenta, o pino é o implante. Então, a empresa importa e distribui material para esse segmento, mas em neurocirurgia. Na época, a gente trabalhou também com implantes para coluna. Hoje, não mais, por enquanto. E, perfeito, seguimos carreira, entrei no grupo societário, são outros 2 sócios, estamos juntos até hoje, graças a Deus. Puta, relacionamento incrível, que é muito difícil, né? Numa sociedade de casamento, né? Fruto dessa empresa surgiu a OPME Log. Então a OPME Log como que foi? Tava eu e meus sócios sentados tentando fazer a leitura do mercado. Para que lado que o segmento de saúde suplementar, a gestão logística, a distribuição de dispositivos médicos, para que lado que isso vai? Teve um momento marcante no nosso segmento que foi o escândalo Máfia das Próteses de 2015. Isso teve repercussão nacional, é bem o nosso mercado. Então foi um momento de uma chacoalhada no tabuleiro ali. Deu oportunidade para muitas empresas que eram pautadas por ética. No nosso caso era uma delas. Então a empresa cresceu muito, vem crescendo muito de lá para cá. Cifras absurdas, coisas. O que foi a máfia das próteses? Desculpa, mas eu boiei nessa. Foi um escândalo que teve em 2015 de empresas que firmaram parcerias com alguns hospitais, alguns médicos para fornecer implantes superfaturados, principalmente para hospitais públicos.
Então, HC foi envolvido, tiveram hospitais no Rio, enfim, foi um escândalo nacional. Não sei se pegou uma questão das cooperativas também, o pessoal que abria umas empresas, mas acho que teve um pessoal que até foi... Tiveram bastante coisa. Então, por exemplo, resterilização de material que era proibido, não podia ser resterilizado determinado implante. Aí algumas empresas resterilizavam e vendiam de novo. O mesmo implante, o cara acho que comprava uma vez só, vendia, resterilizava, vendia esses produtos. Eles têm uma rastreabilidade de ponta a ponta. Então, imagina assim, tem um código desde a fabricação que durante todo o processo de importação, distribuição, a operação logística, aí entra no hospital e é implantado no paciente. Você não pode resterilizar isso aí, é uma vez só. É resterilizado porque ele foi implantado e foi retirado? Em alguns casos, sim. E aí esterilizar e vender de novo? Exato. Caraca. Em outros pontos, o superfaturamento, enfim. Escândalo que chacoalhou bem o nosso setor. No que compete a gente teve a oportunidade, bem como vários outros parceiros e concorrentes, todos cresceram. Então, mas mudou bem o mercado, né? E daí a gente, sentado, pensando, falou, pô, e agora? O que vai acontecer no Brasil, né? Bem empreendedor mesmo, e agora? Tem aqui a empresa, tem funcionário, poxa, vai acabar? Não vai ter mais distribuição? Pô, distribuição sempre vai precisar, a doença sempre vai existir, os pacientes sempre vão existir, então como que a gente contribui para, primeiro, continuar vivo e tentar fazer a empresa crescer, né? Perfeito, foi aí que surgiu a ideia da OPME Log. A gestão logística de OPME era uma coisa que praticamente não existia, é um mercado que está nascendo agora. Existe uma ou outra empresa que faz parecido o que a gente oferece como serviço, que a gente tentou terceirizar a logística da nossa empresa, enxugar a estrutura física e terceirizar para um operador logístico hospitalar, né? Entramos em contato com os principais e a gente concluiu que eles não conseguiriam nos atender por conta das dificuldades, das customizações, das inúmeras particularidades que a nossa operação demanda. A gente não conseguiu encontrar uma empresa que conseguisse atender um cliente de neurocirurgia. Não tinha. Isso é uma história de 4, 5 anos atrás. Perfeito. Sentamos os três ali e falei, e aí, vamos montar uma? Aí nasceu a OPME Log. A gente começou a desenhar, fizemos um belo de um business plan, contratamos algumas consultorias, torcendo para que esses consultores invalidassem o que a gente estava apresentando, porque não é possível que estava tão fácil, fazia tanto sentido, porque a gente é parcial, né? Então, pô, eu quero que dê certo. Desenhei aqui um business plan, estimativa de faturamento, despesa e tal. Aí foi validado pelo primeiro consultor. Eu falei, não é possível, cara. Aí contratamos um segundo, cara tá errado. Depois um terceiro. E você sabe que agora, a empresa rodando já há quase 3 anos, o resultado ele bate justamente com o que a gente desenhou no business plan. Eu nunca vi isso. A única certeza que eu tinha é que o realizado dificilmente vai bater com o que foi projetado. Então foi feito um trabalho de base muito estruturado. E daí já começa a casar aquele aprendizado que eu obtive de base, né, no Japão. Então, lá o ritmo de trabalho era me foram construídos alguns valores que hoje eu tenho a oportunidade, sou muito feliz em compartilhar com a nossa equipe. O objetivo de ter recebido o selo Great Place to Work e ter sido a primeira empresa de gestão de OPME a receber esse selo, e daí hoje a gente é reconhecido como uma das melhores empresas do segmento para trabalhar, é um motivo de muito orgulho para a gente. É resultado de um trabalho muito importante de base em gestão, em estrutura. Isso demora muito tempo para ser construído. As pessoas elas acham que passos assim, ou um acordo que você faz com algum fornecedor gigante, alguma parceria estratégica, são atitudes de empresa grande, mas não são, é possível fazer, não importa se a gente tiver uma barraquinha de hot dog na esquina, é possível gerir de uma maneira em que você tenha um trabalho sustentável, você tenha um impacto positivo na sociedade de alguma maneira.
a gente lida, falando sobre gestão de pessoas, cada pessoa que passa pela nossa empresa, e graças a Deus, essa passagem, essa rotatividade, ela quase não existe. As pessoas, elas são agregadas, né? Mas eu lido como se fosse a construção de uma jornada realmente. Eu quero que aquele cara, ele entre, eu quero que o Ivan entre para trabalhar com a gente e ele saia um profissional muito melhor, realmente muito melhor. De modo em que no futuro, as outras empresas e eventualmente concorrentes observem o cara, esse cara tá vindo pela OPMLog. Não, dá para contratar de olho fechado. Os caras são muito bons. Os caras que vêm da OPMLog são bons não só profissionalmente, só que são bons porque foi construída inteligência emocional nesse profissional, é um cara feliz. Então, isso multinacionais já identificaram, e eu acho que a gente está no caminho de construir isso para pequenas empresas, que investimentos intangíveis, e daí é que é o desafio, né? Como você, sendo uma empresa pequena, investe tanto em coisas subjetivas, intangíveis, mas que alguns investimentos intangíveis, como por exemplo, formação de pessoas, é muito importante. Você colhe resultado real, sabe? Um funcionário feliz, satisfeito, por detalhes ali da gestão, pela qualidade do ambiente de trabalho, por a gente ter um café de qualidade para servir para o funcionário, por ter, por exemplo, 2 meses, 3 meses a mais de licença maternidade, além do que eu sou obrigado por lei a oferecer. Então você coloca isso na conta, o resultado do trabalho desse funcionário é muito diferente e, obviamente, isso é resultado no lucro. Mas onde que veio o insight para você, no sentido, eu quero a empresa no Great Place to Work? Quando que você captou esse insight de trabalhar a qualidade, o employee experience do seu colaborador como uma ferramenta de crescimento e desenvolvimento? O início foi o seguinte, eu já passei por empresas com um ambiente tóxico, como eu acho que todo mundo. Então é muito complicado, é muito difícil, um ambiente onde você acorda de manhã, você vai trabalhar e fala, nossa, cara, eu não aguento mais essas pessoas, esse ambiente é tóxico, te faz mal. Aí pensando, fala, poxa, você tem a oportunidade de construir uma coisa positiva. Tem a oportunidade de construir uma coisa positiva. E como eu falei, causar um impacto positivo na comunidade, nas pessoas. É responsabilidade do gestor construir um ambiente de trabalho que impacte positivamente cada funcionário. É responsabilidade do gestor isso aí. Eu acho que muitos não dão a devida importância a isso, mas a minha leitura é a seguinte, e até sendo um pouco egoísta no comentário, eu acordo de manhã e eu quero ir trabalhar num ambiente bacana, um ambiente legal, em que as pessoas estejam felizes trabalhando. E eu falo com a maior tranquilidade. Se vocês quiserem ir lá, ou absolutamente qualquer pessoa, chegar na nossa empresa a qualquer hora, qualquer dia, e perguntar para qualquer funcionário, escolhe qualquer funcionário e pergunta se o cara é feliz trabalhando lá. Eu tenho certeza absoluta, que todos são muito felizes. Você é sócio de 2 empresas, a OPME e a OPMLog, é isso? Cara, eu sou sócio de tanta coisa. Tem outras sociedades ocultas aí? Nossa, tem um monte de coisa. Então, vamos lá. O que mais você tem? O que mais? Conta mais. A Receita Federal não ouve o nosso programa, viu? Vamos lá. Tem uma importadora e distribuidora. Aí a gente tem a OPMLog, que é a empresa logística, que é a que eu estou mencionando do Great Place to Work. Eu entrei como investidor numa empresa chamada Carbono Zero, é uma empresa de logística com uma pegada ESG, só como investidor, não atuo na gestão. Estive em sociedade de algumas unidades de restaurante da marca Pecorino. Pessoal, nossa, Pecorino, espetacular. Muito bom. Super, bacana, comida boa. Que mais? A gente está fazendo um empreendimento imobiliário, uma incorporação imobiliária no interior de São Paulo, em Atibaia. Também tem um outro sócio lá. Interessante isso. Depois a gente vai querer conversar sobre isso. Fora do microfone. Então é o que eu falei. Viés empreendedor. Deixa eu só fazer uma questão aqui. Você estava falando sobre a questão de felicidade, que você quer um ambiente agradável e tudo mais. E parece que isso descola um pouco, não sei se a palavra é essa, mas assim,
tá meio numa via contrária à questão de meta, resultado, foco, objetivo? Eu não concordo. Perfeito. Questionamento perfeito. Tem várias maneiras de você cobrar. Eu sou um cara sossegado, eu sou um cara tranquilo. E pra gente lá, o que importa é justamente o resultado. Tem muitas maneiras, primeiro, de você identificando aquele candidato logo na contratação, se ele tem o perfil para tua empresa. Então, a questão de energia, sabe? Se, poxa, a gente tem uma energia boa, você, de modo geral, tenta atrair pessoas com a mesma vibração, o mesmo estado energético que você. E daí, a soma disso tudo, você tem um resultado muito legal. O fato de qualquer empresa viver de resultado é óbvio, né? Toda empresa tem que dar lucro. Não significa que a cobrança em cima de resultados precisa ser insana. Precisa criar um terrorismo. Não, você pode sentar com a pessoa e explicar, olha, a gente precisa atingir esse resultado. É fundamental para o crescimento da empresa e para o seu crescimento. Então, eu aposto muito mais no caminho de motivar o funcionário e ir acompanhando e identificando se existe alguma oportunidade nessa jornada ou nesse caminho até ele atingir ou não a meta, do que fazer um terrorismo. E eventualmente, se o cara não bateu a meta, por quê? Foi por displicência? Então a gente precisa tomar alguma atitude. Tudo bem, você quer o quê? Uma segunda chance? Perfeito. O fato, assim, de eu acreditar tanto no candidato ou na pessoa ou nesse modo, não significa que eu seja um cara bonzinho. Pergunta para eles também. Essa visão você trouxe um pouco do Japão ou é algo inerente a você? O meu perfil? É esse perfil, porque você está relatando aqui uma postura como gestor que é um pouco divergente de algumas que nós vemos ali. A questão do foco em resultado parece muito mais o cara que bate na mesa e fala, tem que cumprir a meta, pô, não sei o quê. E essa sua fala achei muito interessante, me chamou a atenção, inclusive, a fala, tá, por que você não bateu? Foi displicência? Em muitos lugares seria o seguinte, ó, desligamento. Você quer uma segunda chance? Eu vou te dar uma segunda chance. Segunda chance, né? É a segunda. Não quer dizer que ele vai dar chances infinitas, mas essa sua abordagem eu achei bastante interessante, porque não é, eu diria que não é o senso comum, talvez, no mundo corporativo. De onde que você trouxe isso? Eu acredito que tenha sido um pouco de cada coisa, de todas as experiências que eu tive até eu chegar aqui. Grande parte no Japão, alguma coisa aqui. Agora, o que a gente está acostumado a ver é uma influência muito grande do modo americano de se negociar. Então, a gente já teve experiência de negociar com o americano e também com o europeu. Asiático, acho que não na empresa. Mas é uma diferença muito grande. O europeu, ele é mais imediatista. Então é exatamente isso. Não bateu a meta? Perfeito. Eu te tiro e coloco outro no teu lugar. Tranquilo, sem problema nenhum. Igual você tem fila aqui na frente para entrar. É bem assim mesmo. São muito arrojados nas metas e nas tomadas de decisões e nas atitudes. O alemão, por exemplo, ele pensa em longo prazo. Então eu estou estruturando um relacionamento de parceria e o nosso resultado, não o meu resultado, o nosso resultado, porque tem que ser, está remando para o mesmo lado, né? Então o nosso resultado, ele é um resultado esperado de longo prazo. E daí o oriental, ele pensa muito mais parecido. Se a gente buscar a origem desse pensamento, são países milenares, né? Então acho que é natural. A América é um continente muito novo, né? O Brasil, em particular, é um país muito novo. Tem problemas que a gente passa de políticas públicas, problemas que a gente tem, corrupção, enfim, que países como Japão, China, alguns do Oriente Médio, já passaram há milhares de anos atrás e já viram que não é por aí. Não é o melhor caminho. Eventualmente, estruturando parcerias de benefício unilateral, de longo prazo, ao longo prazo eu tenho um resultado muito melhor. Acho que é uma simples mudança de pensamento, sabe? Mas eu na verdade, vejo alguns insights bem poderosos aqui. A sua fala aí, para quem está nos ouvindo, realmente a questão da sua abordagem com uma pessoa que não bateu a meta e como conduzir ela para bater a meta sem a agressividade, achei bastante interessante. A sua fala aí com relação à negociação com o alemão, né, como o nosso resultado também muito interessante. Então, estamos numa curva de aprendizagem bem legal aqui. Tem um ponto importante. Eu vou te dar alguns indicadores que eu posso compartilhar com vocês, que talvez ilustre que funciona o modelo de gestão, né?
Se comparar 2021 para 2022, em faturamento, a gente triplicou. Então, estamos batendo a meta, né? Estamos crescendo. A menos que a sua meta fosse de 500%. Não existe isso. Aí, diversos selos. Então, a gente implementou o processo de certificação ISO. Estamos tirando certificação ISO. Já saiu a certificação do Great Place to Work. Nós assinamos o Pacto Global da Agenda 2030 das ODS da ONU. Também a primeira empresa do segmento de OPME a assinar um pacto global com a ONU. Isso foi uma conquista absurda. É um negócio muito difícil de conseguir. O que é assinar esse pacto global? Como funciona? O que você assume de compromisso? Isso aí, na verdade, é uma iniciativa em que você se propõe a assumir alguns compromissos ESG. Então, eles, na Agenda 2030 das ODS da ONU, eles propõem alguns objetivos no âmbito meio ambiente, sustentabilidade, governança. Tem algumas coisas em que você seleciona o que funcionaria para a tua empresa, para o teu dia a dia, o que serviria para você, se compromete em fazer algumas coisas nesse sentido e existe um acompanhamento para que você entregue esse objetivo até 2030. No nosso caso, um dos principais foi ter uma frota de carro, porque nós somos uma empresa logística, né? 100% elétrica até 2030. Então, estamos trabalhando para isso. Tem uma longa jornada ainda, mas tem pequenos detalhes. Por exemplo, a reciclagem do lixo, aquela coleta seletiva. O que mais? Tem detalhes que envolvem governança, e daí já casa com a certificação Great Place to Work. Tem bastante coisa legal, sabe? E o fato de estar no pacto, isso também cria um diferencial de mercado para vocês? Gigante. Então, hoje, todas essas iniciativas ESGs, elas não são obrigatórias. A gente pode escolher entrar ou não, aderir ou não a isso. Se você está ouvindo aqui agora e não sabe o que é ESG, corre um pouquinho para baixo, tem um programa, um podcast só falando de ESG. Ótima dica. Todas essas iniciativas, elas são voluntárias, né, hoje. Em pouquíssimo tempo, a gente acredita que isso vai ser obrigatório, não porque vai existir uma lei, talvez isso demore um pouco mais, mas quando o teu fornecedor, quando o teu cliente, ele só te certifica, ele só homologa um fornecedor certificado, assim, pronto, já passou a ser obrigatório, porque é diretamente ligado à viabilidade do teu negócio. O mercado em si exige. E isso aconteceu em vários outros segmentos, então vou te dar um exemplo. Mercados em que, sei lá, você tem uma produção de qualquer coisa no interior. Aí você vai fornecer para o grupo Pão de Açúcar o que você produz. O Pão de Açúcar exige que você tenha algumas certificações. É a maneira em que ele controla o mercado. O nosso setor em OPME, ele ainda está carente de muita profissionalização. Se comparado à indústria farmacêutica, por exemplo, tem um longo caminho que a gente ainda pode seguir. A grande missão da OPME Log e minha pessoal é justamente, vamos profissionalizar esse mercado. Precisa fazer muita coisa ainda, tem muita oportunidade. Em SG, inclusive, governança, gestão. Eu acho que a questão é bem interessante, né? Assim, quando a gente... 2 pontos, tá? Ouvindo o Michel falar, 2 coisas que me veem. A própria última fala que ele fez, né? A missão da empresa e a minha missão pessoal, né? Então, a gente, às vezes, desvincula uma missão da outra e, na verdade, é uma única missão, né? Você é uma única pessoa, você tem uma única vida e você vive todos os seus negócios, você vive o empreendedorismo. E outra questão que eu estava aqui pensando é que quando a gente olha, né, tá falando das certificações, do pacto com a ONU e tudo mais, parece que eu tô olhando para algo que é distante, né? Assim, é para grandes empresas ou para empresas que já estão mais estruturadas e tudo mais. Mas essa realidade é para qualquer um, né? Como você começou no meio, acho que no início do programa você falou, se você tem um carrinho de cachorro quente, você pode pensar em várias questões ali para o seu carrinho
tanto para o seu cliente que está comprando o seu produto, para o cara que está te ajudando ali, né? Tá do teu lado, trabalhando junto com você. Então, pensar em toda essa estrutura de como é que eu posso fazer isso melhor. Já que eu sou um empreendedor, uma empreendedora, como eu posso melhorar o meu processo, como eu posso melhorar né, a experiência do meu cliente, ou a experiência do meu colaborador que está aqui comigo. Então, essas questões aqui são para aplicar no dia a dia, sair, ouvir, acabou o podcast, já começar a aplicar isso no próprio negócio, né? O que você colocou é exatamente isso. Então, o que você vai fazer, faz o melhor. Faz o melhor que você puder, o melhor que você consegue, o melhor que é possível de ser feito. No nosso segmento, estou falando da área da saúde, se a gente erra, uma prótese cirúrgica não chega no hospital. Aquela cirurgia ela é reagendada. E olha que loucura. Pacientes que muitas vezes estão na mesa cirúrgica anestesiados, em jejum, 12 horas, preparado para aquela cirurgia. A logística que envolve uma cirurgia é uma coisa absurda. Então, equipes, são empresas, é uma sala cirúrgica num hospital de alta complexidade. A vida daquele paciente que tem família, que está sofrendo por aquela doença, ortopedia, bucomaxilo, neurocirurgia, cardio, enfim. Então, tem uma responsabilidade muito grande da nossa parte em fazer muito bem o nosso trabalho. Por isso que fazer melhor, o melhor que a gente puder, é nossa obrigação. Então, isso sem dúvida foi enraizado na minha experiência quando eu morei no Japão, porque qualidade lá é impecável, é mais do que perfeito, e existe um processo... O compromisso, né? Sim, é uma questão de respeito, sabe? Os processos são muito bem claros, são muito bem definidos, é possível de ser feito, perfeito, então vamos replicar isso com perfeição. A gente está abrindo uma segunda unidade da empresa agora em Campinas, então as coisas estão acontecendo. Agora o desafio de replicar aqueles processos que já são bem definidos, bem desenhados, robustos, seguros, que garantem a segurança de todo o processo e no final das contas do paciente, para que chegue a prótese cirúrgica no hospital. Então o desafio é replicar tudo que já é operacionalizado na unidade de São Paulo em Campinas ainda esse ano, provavelmente para o finalzinho do ano e no início do próximo, Rio e algumas outras unidades. No nosso plano de expansão a gente tem 15 unidades desenhadas. Top. Bora pra lenha na fogueira? Bora pra lenha na fogueira. Então, como você é um especialista no selo Great Place to Work, a pergunta que a nossa redação nos mandou é a seguinte: a certificação do Great Place to Work leva em conta o nível de confiança, orgulho e camaradagem dos funcionários em relação à empresa. No entanto, algumas pessoas argumentam que essa certificação poderia ser manipulada por empresas para melhorar a sua imagem, ou seja, seria aquela certificação meio fake, né? Eu vou buscar o selo, não porque eu acredito realmente na transformação que ele causa, mas porque isso vai me gerar uma maior atração no mercado, eu vou poder ostentar para a sociedade, para os meus fornecedores ou clientes que eu tenho essa certificação. E aí, qual que é a sua visão em relação aos pontos fortes e fracos, em relação ao método? Isso de fato você acha que pode ser feito num intuito mais mercadológico do que realmente de gestão? Ou você acha que é um processo blindado? A certificação, a instituição é muito séria, né? E eu acompanhei de perto cada etapa da aplicação do que é orientada, né? São diversas avaliações, enfim. Eu acompanho de perto, então eu falo com bastante propriedade que é um processo de aplicação muito seguro mesmo. Essa instituição, ela é uma instituição mundial, ela tem uma reputação muito idônea, é uma instituição séria. Tanto que empresas gigantescas, Johnson, McDonald's, em diversos segmentos no mundo inteiro, eles optam em adotar essa certificação como core para avaliar a qualidade do ambiente de trabalho, o grau de salubridade da estrutura, a qualidade da gestão. Eu não acredito que tenha fraude ou qualquer tipo de coisa de jeito ou manipulação. Não tem, porque não tem fraude, não tem como. Empresas muito grandes não se envolveriam nisso, sabe? E eu acompanhei de perto, eu sei que realmente a galerinha respondeu direito lá. E mais do que isso, né? Você vive esse processo lá com eles todos os dias, A certificação, ela só atesta o dia a dia. O dia a dia. Então, foi bem interessante, porque conversando com a gerente de operações,
E quando eu trouxe a proposta de Great Place to Work para a companhia, ela, nossa, mas poxa, será que é pra gente? A gente é pequeno, mas será que é o momento? Não sei o quê. Aquela segurança natural de qualquer um. Eu falei, eu tenho certeza absoluta que a gente vai passar nessa certificação. Eu tenho certeza absoluta. Eu falei, porque não é possível que o que a gente tem construído aqui não seja um Great Place to Work. Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível. Então foi interessante porque eu estava muito seguro dessa aprovação, muito seguro. Que é difícil até de ilustrar, porque são detalhes. Dá para ver no sorriso, dá para ver no olhar do funcionário. A galera é realmente muito especial. A gente conseguiu construir um ambiente muito bacana e esse ambiente, esse resultado, a qualidade da equipe é frequentemente reconhecido pelo nosso cliente. Sabe? Então, já tivemos feedback de clientes, poxa, vocês construíram em tão pouco tempo um grupo muito legal, estruturado, sabe? É muito gratificante isso. Michel, eu queria que você deixasse uma mensagem aí inspiradora para os nossos ouvintes. Vamos lá. Eu acho que dá pra gente seguir na linha de determinação, sabe? As coisas, elas, principalmente no empreendedorismo, elas são muito difíceis. O Brasil, ele coloca todos os obstáculos possíveis e imagináveis para um empreendedor. O aspecto tributário, problema de CLTs, sabe? As regras, as leis trabalhistas, elas são complicadas, é um desafio para a gente, sabe? Lidar com tudo isso, postos e tudo mais, a própria concorrência, enfim. O Brasil, ele é um país de oportunidade. Então a gente reclama tanto de política, de falta de estrutura, isso, aquilo, mas aqui tem oportunidade. Eu dou graças a Deus que a gente não vive na Suíça, por exemplo, porque onde tudo é perfeito, onde o mar é calmo, você não tem oportunidade. Onde a régua tá lá em cima, é muito mais difícil, tem que correr muito atrás. Então quando estiver desanimado, respira fundo, usa, por exemplo, uma experiência de uma falência, de um fracasso, como experiência. Legal, aprendi o que não deve ser feito. Legal, vamos de novo. Uma hora dá certo e é certeza absoluta. Não tem como vencer quem não desiste nunca. É simples assim. Não desiste nunca. É só você Uma hora você vence. Uma hora você vence. É uma questão óbvia, né? É só você não desistir nunca. Então, eu acho que... Gostei dessa frase, não tem como vencer quem não desiste. Pois é, não tem como vencer quem não desiste nunca. Então, eu acho que o grande segredo é foco e persistência, que vai chegar lá. Desenha um projeto bem desenhadinho, uma estratégia bem montada. Foco e persistência. O sucesso, ele é inevitável. Excelente. Michel, muito, muito obrigada, viu? Foi um papo excelente. Gratidão hein, pelos ensinamentos, por compartilhar com a gente. Um prazer enorme conhecer vocês. E vocês já sabem, nos sigam nas redes sociais, mentes.em.foco, no YouTube podcast Mentes em Foco, compartilhe nosso programa. Como é que os nossos ouvintes te acham? Vamos lá, vamos entrar em opmelog.com.br. A gente está no Instagram, LinkedIn, Facebook e Google. Perfeito, então procurem por lá e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre essa empresa que hoje nos ensinou tanto, né? O muito. Michel aí trazendo vários cases das empresas dele, não de uma só, das empresas. Exato. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. E se você quer ser um patrocinador oficial do nosso programa com vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe e até o próximo programa. Valeu, galera. Muito obrigada, viu? Até a próxima, humanos. Valeu.